11h19, o Sérgio da Nativa tá comentando aqui que no CI Landinep eu não vi o vigia hoje não. Eita, daqui a pouco a gente vai falar sobre os vigias nas escolas, porque agora tem um assunto bem bacana pra gente conversar. Tô aqui recebendo a professora Viviane Possonski, a professora Marielle e a Maiara, que é aluna, né, que são professoras da Escola Almirante Barroso, da extensão lá do Rio da Areia do Meio. Elas estão desenvolvendo um projeto bem bacana, que é o Vogalizando na Escuta, né, um podcast que pretende entrevistar pessoas, né, que têm alguns assuntos interessantes, têm algumas coisas interessantes a falar. E elas já gravaram, daqui a pouquinho o Harry vai rodar aí umas imagens, um podcast com o Fabiano de Abreu. Ele é um neurocientista luso-brasileiro com um dos QIs mais altos do mundo, olha que bacana, né? E ele é membro de 4 sociedades de alto QI, e ele falou com elas, entre outros assuntos, sobre o uso indiscriminado das redes sociais. Sejam bem-vindas, obrigado por terem vindo, elas estão nervosas, a gente já acalmou elas. A professora Viviane que desenvolveu o projeto, né, professora? Conta pra gente. Sim, na verdade o projeto o projeto das meninas iniciou ano passado. Uhum. Eu entrei com a entrevista que eu consegui com elas que idealizaram. Elas idealizaram no ano passado. Era um projeto de vida, exatamente, né? Então essa atividade do podcast começou num trabalho de projeto de vida, onde eu era professora das meninas no ano passado, né? E a gente fez uma atividade falando sobre a diferença entre as gerações, e o objetivo final era gravar um podcast com pessoas de diferentes gerações para falar sobre isso, né? Sobre o assunto. Mas as meninas se interessaram tanto a ponto de querer continuar esse projeto e fazer com que ele fosse além do projeto de vida. Então, hoje ele é um projeto totalmente independente. Então, nós continuamos trabalhando com ele, por mais que hoje eu não seja mais a professora de projeto de vida das meninas, sou a professora de língua portuguesa, mas elas continuam levando adiante esse projeto. E assim, não foi nada combinado antes, mas assim, no momento atual em que a educação é vista com áreas de desconfiança, ou é comentada no lado negativo, né? Eu achei muito interessante que a iniciativa delas partiu delas dar continuidade, né, a esse projeto. Então, como eu falo no vídeo, Canoinhas, para mim apresentar Canoinhas para o Dr. Fabiano, né? Falei, Canoinhas é interior de Santa Catarina, o Rio da Areia do Meio é interior do interior de Canoinhas. Então, assim, a iniciativa delas vem de encontro ao que a educação pede, é o aluno protagonista, o aluno escolhendo os seus caminhos. Eu vi o vídeo, né, as meninas já postaram, depois a gente vai linkar esse vídeo numa reportagem no J+, mas ele foi um querido, né, entendeu o projeto. Ele é muito empático. As pessoas, os cientistas, as pessoas da educação, elas, via de regra, elas olham, né, por mais que tenham um alto grau, assim, de visibilidade, né, de notoriedade, elas olham a educação com muito carinho, e quando vem um aluno lá do interior, como se diz, né, lá do interior, eles olham ainda com mais carinho, porque é onde mais eles precisam disseminar a ciência, o conhecimento, por isso, né? Por isso que eles têm que ir alto. Por isso que eles têm que ir alto. Maiara, conta pra gente como é que surgiu, então, aí a ideia, foi com a professora Marielle, ela que trouxe, vocês que trouxeram, como é que foi essa junção de ideias para chegar no Vogalizando na Escuta? Inicialmente a gente tinha só essa ideia do projeto de vida ali, que era bem simples, né? Era só gravar e depois mostrar para a professora para ganhar nota. Mas, tipo, a gente gostou muito de ter feito, e deu muito certo que a gente decidiu levar mais pra frente, assim. A gente não tinha nada, a gente não tinha tripé, a gente não tinha nem um cenário. Era como minha amiga diz, era um tripé e um sonho, mas nem o tripé não tinha. Era só o sonho mesmo. Era só o sonho. E vocês, o legal também é que as tecnologias hoje elas permitem que com o celular, né, com um tripé, ou até sem o tripé, você usa o outro apoio, você consegue fazer coisas muito bacanas, né? Internet, né? Sim. E até no Instagram das meninas tem algumas gravações que elas fizeram, né? Pode-se perceber que é algo bem simples, né? Começou realmente do nada, com a vontade das meninas, à disposição. E aí, no ano passado, a gente fez uma gravação com uma psicóloga,
como que era o nome da psicóloga? Larissa Zucco. Exatamente. Então a gente falou sobre empatia e outros assuntos também do Setembro Amarelo. E também com a professora Gisele Lúdica, que é professora universitária da Unespar. Beijo pra Gisele, nossa amiga. Isso. O Harry vai rodar agora umas imagens do vídeo, né, da entrevista que eles fizeram com o Dr. Fabiano. Como é que foi a preparação de vocês, Mayara, para entrevistar o Dr. Fabiano? Bom, primeiramente a gente se preparou, pesquisou sobre ele bastante. A gente desenvolveu um levantamento dentro da escola também para saber qual a quantidade de horas diárias semanais que os alunos lá ficavam no celular. E como foi, apesar de ser uma escola do interior, assim, a média foi bem alta. Bem assim, alta. Tá disseminado, né? Tá. Exatamente. Tecnologia. E aí, então, a questão do Dr. Fabiano, quem encontrou foi a professora Viviane, né? Achando que ele não ia aceitar, né? Na verdade, como ele fala que eu tenho um talento, eu já digo que é cara de pau mesmo. Porque eu trabalhava numa outra escola ano passado, eu trabalhava no polo de altas habilidades e a gente teve, um aluno entrou e o aluno era de alto QI, e eu queria saber como que eu trabalhava, como que eu ia atender, né, da melhor forma aquele aluno. E eu fui buscar referência. Aí eu entrei nas redes e encontrei ele, né? E ele foi muito empático já desde o início. Ele já era nosso parceiro na outra escola, auxiliando pais e alunos, professores, para acolher aquele aluno da melhor forma. E quando as meninas falaram que elas queriam continuar com esse projeto, eu já lembrei dele, porque ele sempre é bem solícito quando a gente necessita. Ele fala que se for preciso, ele atender o máximo de pessoas para induzir os jovens a se desvincularem um pouco desse uso doentio de redes, né? Porque ele fala, eu uso as redes para o meu favor, só que o problema é aquele, ele é um descontrole. E assim, ele fala muito mesmo do TikTok, porque como ele fala, o TikTok, ele induz o cérebro a ter aquele foco por momentos, pequenos momentos, e isso no jovem, né, no futuro, vai condicionar o cérebro a não trabalhar o cérebro por mais tempo do que ele necessitaria. É o tempo do TikTok. Porque é o tempo do TikTok, é 1 minuto, 2 minutos. E aquilo vai, né, isso vai condicionando o cérebro a trabalhar cada vez menos. É uma droga, né? É uma droga. O Instagram porque ele vai trazendo coisas que só te interessam. Sim. Não tem nada desinteressante, porque a partir do momento que você vê algo desinteressante, você abandona. E ali não, ele vai aprendendo com as tuas curtidas a mostrar o que você quer, né? E são coisas rápidas, né? Como a Viviane falou, né? São coisas muito rápidas, são alguns segundos, né? Isso realmente deve condicionar o cérebro àquele tempo ali e já parte para outra coisa, outra coisa. Só que a vida real não é assim. Não é assim. A vida você real precisa colocar mais tempo em alguma coisa. De paciência, daí essas altas taxas de ansiedade, dos jovens principalmente, né? E como é que você vê, Mayara, esse assunto? Você concorda com ele ou você não tinha opinião formada, passou a ter depois? Olha, eu não tinha ideia de tão nocivo que poderia ser o TikTok. E depois que... Você faz dancinha lá? Faz. Então, eu excluí meu TikTok depois da entrevista. Eu também excluí o meu TikTok. Eu excluí o TikTok. Tipo, eu tomei a consciência, eu usava bastante celular, agora eu diminuí, excluí o TikTok. Tô tentando deixar de usar o Instagram também, mas é complicado porque a gente também cuida das redes sociais do nosso podcast, então a gente tem que estar usando. Esse é o grande problema, né? Porque é onipresente na nossa vida, a gente precisa usar, né? Só precisa saber dosar, né? É o que ele fala. O problema é esse, é dosar. É dosar. Né? É o grande problema que a gente tem
dosar mesmo essa situação. Gente, nós vamos para o intervalo e depois vai estar aqui a Keila e a Daiane, que aí a gente vai complementar essa entrevista ouvindo elas, que também fazem parte do podcast, e explicando nessa experiência que elas tiveram. Como a professora Viviane e a professora Marielle vão se despedir da gente, então vou deixar espaço para elas se despedirem e falarem um pouquinho mais sobre essa experiência e, enfim. Então, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo espaço, né, que vocês se deram aqui pra gente, porque é um assunto muito relevante, principalmente se tratando das gerações atuais, né, de o quanto esse uso tem aumentado. E agradecer às meninas pela dedicação, porque esse podcast só continuou por conta da vontade delas, né? Então, principalmente isso continuou por conta disso. A Prof. Vivi, que conseguiu um convidado excepcional, não poderia ter ninguém melhor para falar sobre esse assunto. E eu acho que vale a pena tirar um momentinho do dia para assistir essa entrevista, porque tem muita coisa importante ali, porque como o doutor colocou, as consequências a longo prazo são muitas. Então, acho que é um momento de talvez, tanto os adolescentes, adultos, os pais pararem para pensar e refletir um pouquinho sobre o quanto vai ser perigoso esse uso das redes no futuro próximo, provavelmente. Eu agradeço as meninas, toda a correria que elas tiveram para deixar tudo ok no dia. Agradeço também o Dr. Fabiano por estar sempre disposto a nos ajudar. O professor Fábio, que foi o técnico, ele estava nos bastidores em todo momento. O professor Nélio, o professor Yuri, enfim, todo mundo que de uma forma ou de outra nos ajudou. E também, voltar um pouquinho na entrevista, o Dr. Fabiano fala muito no controle parental, o que não é tido hoje. O professor Fábio até comentou, meu filho tem 5 anos e ele tem o celular, mas ele consegue controlar esse uso, né? Só que a maioria dos pais não tem condições. Então, assim, como ele fala, um jovem de 10, 12, 13 anos não tem necessidade. Então, assim, eu acho válido os pais pararem um pouquinho de instigar sempre para ter o uso de tecnologia, porque eu como mãe sei que eu não consigo controlar 100% o uso que o meu filho usa, né? O que ele vê no celular. Então, assim, esse controle parental na atualidade é essencial, fundamental. A Fran Bilu está mandando um grande abraço para a professora Viviane, grande incentivadora do conhecimento sobre a AHSD. Altas habilidades. Superdotação. Né? Obrigado, um abraço, Viviane. Obrigado, Viviane. Obrigado, a Marielle. Depois do intervalo vai estar aqui, então, a Keila e a Daiane para a gente encerrar esse assunto sobre o podcast das alunas, então, da Escola Brando Barroso, da Extensão do Rio da Areia do Meio, o Vogalizando na Escuta. E também, depois do intervalo, a gente fala sobre vigia nas escolas também. É rapidinho, a gente já volta. Vamos voltar aqui então para a câmera geral, tá aqui as meninas já também, a minha querida Keila, Daiane e a Mayara, né? Keila, Daiane e Mayara, né? Elas são as idealizadoras do podcast Vogalizando na Escuta. Keila, como é que foi a experiência, hein? Oi? Na escola. Na escola? Eu falei errado, ninguém me corrigiu antes. É na escola, né? Na escuta. Na escola. Conta pra gente como é que foi essa experiência. Foi muito doido, meu Deus, no começo. Pelo loucura do bailão, né? Exatamente. Mas na verdade, a gente não pensava que a gente ia estar aqui hoje, onde é que a gente tá. Era um sonho assim, nossa, meu Deus. Mas foi muito bom. Como é que foi pra você essa experiência, Daiane, de fazer o podcast? Foi uma experiência muito boa. A gente, assim, no começo ficava muito mais nervosa do que no final, né? Depois que ia conhecendo melhor o entrevistante e tudo. Mas foi uma experiência muito boa também. Vocês já estão pensando nos próximos? Já. E o que vocês estão pensando? Não podem contar, né? Segredo. Segredo. Esse vídeo que elas gravaram com o Dr. Fabiano de Abreu, a gente vai pôr junto com essa entrevista no nosso no site, né, no J+, aí provavelmente hoje até o final do dia a gente vai fazer isso, senão amanhã, tá? Pra vocês verem, porque tá todo mundo curioso de ver como é que foi. O Dr. Fabiano, vocês ficaram com medo, porque é um cara que tem alto QI, né? Como é que foi, Keila?
Na verdade foi tenso. Como é que eu ia conversar com ele, né? Ele sendo tão inteligente e eu, né? Essa minha inteligência mera. Mas no final a gente conseguiu de boa, né? Foi o resultado que a gente esperava. Foi bem bom. Legal. Então, ficou muito medo da Anitta? Não muito porque foi cara a cara, mas não foi pessoalmente, né? Eu acho que pessoalmente tá assim um pouco mais nervosismo. E também ele é muito gente boa, conversa super bem, trata muito bem. Então foi de boa até. Maíra, você está estudando numa extensão do Almirante Barroso, no interior e tal. Para vocês lá poder... A gente falou muito sobre os riscos da internet, mas vocês podem conversar com gente do mundo todo. Eu acho que vocês perceberam isso a partir dessa entrevista, né? Sim, porque os nossos primeiros duas convidadas, elas foram até nós, né? E quando a gente Quem foram as duas primeiras? Foi a psicóloga Larissa Zucco e a professora de inglês Gisele Lúdica. Ah, ótimas entrevistadas, né? Então, depois que a gente fez essa entrevista com o Dr. Fabiano, a gente viu que a gente tem um leque muito grande de possibilidades de trazer novas pessoas para entrevistar no podcast. Fazendo por vídeo, né? Então. Exatamente. Quer dizer, abriu-se um mundo para vocês aí, né? Sim. E vocês querem... Esse é o projeto de vida, então isso quer dizer que vocês querem trabalhar com comunicação, querem fazer... ser influencers e tal, todos vocês? Agora é o nosso sonho, na verdade. A gente não tinha esse sonho no começo, mas agora tá se tornando, né? Vocês veem como viável isso, né? Sim. Todas querem ser? Eu gosto mais de jornalismo. Assim, tá na área da comunicação também, né? Com certeza. Daiane? Assim, gosto, mas não gosto muito. Você tá na onda da sua vida. A Keila tem maior jeito de comunicadora, né? Também, com certeza, vai querer na área ou não? Eu tô gostando dessa área. Na verdade, eu queria ser policial, né? Mas agora acho que vou criar meu podcast. Legal. É o Vogalizando na Escola. Para ver lá no YouTube, procura Vogalizando na Escola e vai achar, né? Mas a gente vai postar também no J mais tarde. Eu queria agradecer imensamente aqui a presença da Keila, da Daiane, da Maiara, desejar boa sorte para vocês e dizer que a gente é parceiro. Sempre que vocês quiserem fazer aí uma parceria com a gente, já tá muito obrigada. Se quiserem gravar aqui o podcast. Boa ideia. Obrigado, meninas. Obrigado, professora Viviane, professora Marielle, que estão acompanhando aqui as meninas. E assim, né, se cabe um incentivo, eu digo que tentando, fazendo, sempre vai melhorando, sempre vai fazendo coisas diferentes, melhores. E isso pode estar aí surgindo uma carreira para vocês realmente, né? Sim. Que é o mais legal, né? Isso a escola a melhor coisa que a gente pode extrair da escola, né? Um norte, uma carreira, né?